Gravando. Bernardo, a palavra é sua, quando você quiser. Bom dia a todos, bom dia Sara, colegas, demais convidados. Agradeço desde já a participação aqui, esse convite especial. É um dos efeitos, uma das coisas diferentes que nós temos aqui na pandemia, mas não dispenso desde já a visita presencial também no Maranhão, na medida em que as coisas voltarem ao normal. Vou falar hoje aqui desse tema que já foi destacado pela Sara e desse texto que eu tenho trabalhado e atualizado ao longo do tempo, que se chama Jurisdição Constitucional entre Separação dos Poderes, Garantia de Direitos e Globalização. As três fases do direito constitucional. Vou tentar desenvolver metodologicamente e separar ao longo da história esses três diferentes momentos de concepções que nós passamos a ter da ideia de Constituição. Então, eu procuro fazer aqui, em primeiro momento, essa construção histórica, vou apontando essa transição das diferentes fases e vou nessas características mencionando alguns fatos históricos e algumas decisões específicas. E começo desde já pela própria concepção ou conceituação do que nós entendemos por Constituição, do que se entendeu por Constituição ao longo da história e como isso chega na atualidade, como nós discutimos essa concepção. Eu costumo dizer aqui nesse levantamento histórico que muito antes de elaborar uma Constituição ou saber o que de fato é uma Constituição, nós temos as chamadas declarações de direitos. Eu pego aqui o exemplo da França, que vai ser a grande referência para construir historicamente essa ideia de constitucionalismo, e nós temos lá, na época da Revolução Francesa, antes ainda da primeira Constituição Francesa de 1791, nós temos a conhecida Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Não é? E lá nós temos a primeira definição do que seria uma Constituição ou qual a função específica de uma Constituição na sociedade. E dizia lá o artigo 16 da Declaração: toda sociedade em que não está assegurada a garantia de direitos, nem determinada a separação dos poderes, não possui uma Constituição. Por isso, essa ideia de jurisdição constitucional, de se ter um órgão específico para dizer o que o direito constitucional vai interferir sobre os demais ramos do direito, ele parte com essa ideia de duas bases principais: separação dos poderes e garantia de direitos. E ao longo da história nós vamos observando a transição de um momento primeiro dessa formação, vinculado à separação de poderes, para um segundo momento vinculado já à ideia de garantia de direitos. Então, essa primeira declaração de direitos que precede a Constituição Francesa vai nos trazer essa definição de Constituição. Constituição é separação dos poderes e garantia de direitos. Então, nós temos essa primeira concepção. Na França, nessa ideia, nós vamos lembrar aqui, eu destaco para as diferentes turmas que nós temos aqui de direito constitucional e também de teoria do direito, lembrar um pouco o que nós tínhamos lá na introdução ao estudo do direito ou nas disciplinas de teoria geral do direito mesmo. Aquela transição e a discussão entre duas correntes muito fortes no pensamento jurídico. O justnaturalismo, a ideia de que existe um direito natural, e depois o próprio positivismo jurídico encontra uma transição dessa doutrina. Na elaboração dessa primeira declaração, que precedeu a Constituição na França, a primeira Constituição que eu considero aqui como um grande exemplo, que depois vai irradiar essa formação constitucional para os diversos países, no contexto de surgimento dessa declaração se discutia justamente isso. Nós temos um direito natural, ou nós estabelecemos um direito positivado, o positivismo jurídico vem nessa corrente, o direito escrito, e nós só consideramos como direito esse direito que nós vamos escrever, que nós vamos colocar no papel. Não é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é essa declaração da Revolução Francesa, ela é nada mais nada menos do que um direito colocado no papel, uma positivação do direito, um movimento de positivação do direito. Os grandes pensadores da época discutindo esse meio termo entre a existência de um direito natural, de um justnaturalismo, de um direito pré-existente, e de um direito que seria só o direito positivado, criaram uma teoria intermediária que foi chamada de justnaturalismo racional. Esses grandes pensadores
imaginavam naquela época que nós tínhamos sim direitos naturais, é possível estabelecer que antes de escrever uma declaração, nós tenhamos sim direitos naturais, mas nós podemos buscar racionalmente esses direitos naturais. A nós, o povo francês, os pensadores iluministas, os grandes pensadores iluministas, imaginavam isso, que eles teriam capacidade racional para buscar esses direitos e para definir esses direitos em um catálogo específico. Esse catálogo foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nesse movimento surge essa ideia de existência de um justnaturalismo racional que vai passar, aos poucos, vai justificar a ideia de um positivismo jurídico baseado nesses pressupostos. E nós temos aí, então, a primeira definição, no artigo 16 que eu mencionei para vocês, de Constituição, uma ideia de Constituição positivada. É um documento que vai servir para a separação dos poderes nesse primeiro momento, mas é um documento positivado que vai, na sequência da Revolução Francesa, surgir em 1791. Todo o movimento na França, se nós formos lembrar aqui depois as já mencionadas teorias do justnaturalismo e do positivismo jurídico, vão acabar desaguando no próprio Código Civil francês de 1804, o Código de Napoleão, que vai influenciar todo o pensamento do direito civil, principalmente no Brasil também, citando o nosso exemplo, e nós vamos discutir naquele momento a ideia, então, de um direito que passa a ser positivado, e a ideia de Constituição também está nessa ideia de positivação do direito. É uma Constituição voltada à separação dos poderes, aí tem os alunos de direito constitucional que estudam isso agora, se perguntam sobre essa concepção de separação dos poderes, em que contexto surge essa ideia e essa necessidade de se efetuar uma separação dos poderes ou de ter um documento específico para estipular essa ideia. Na França, o contexto revolucionário francês, ele vai elucidar muito essa necessidade, esse reforço na separação dos poderes, pelo contexto em que surge essa nova sociedade depois da Revolução. Tá? Depois da Revolução Francesa, se tinha uma desconfiança muito forte no poder judiciário, tá? Na atuação dos juízes. Os juízes da Revolução Francesa eram muito ligados ao antigo regime, ao ancien regime, principalmente a Luís XVI, e a sociedade francesa se forma, então, pós-revolução, com essa ideia de que a separação dos poderes estaria muito mais ligada a uma limitação do próprio poder judiciário. Nós vamos falar aqui ao longo da apresentação de uma transição depois para a segunda fase do direito constitucional, em que se tem, pelo contrário, um protagonismo dos juízes na garantia de direitos. Mas nesse momento, na França, se buscava, por meio da separação dos poderes, limitar a atuação do judiciário face a outros poderes. Se nós lembrarmos aqui, o próprio poder legislativo, que se formava de modo forte na França, os representantes do povo reunidos em Assembleia Nacional, que deveriam, então, elaborar as leis da França, eles tinham receio que esses juízes do antigo regime, vinculados aí no antigo regime, pudessem interferir esse trabalho legislativo. Para se ter uma ideia, vou pegar uma frase aqui que é do Dominique Rousseau, que hoje é meu orientador na Sorbonne. Ele vai colocar essa ideia básica de que, na época, muito mais do que cortar a cabeça do rei, que acabou sendo uma consequência da Revolução Francesa, se buscava, nessa época, cortar a cabeça, entre aspas, dos juízes. Porque os juízes, sim, permaneceriam depois da Revolução. O rei poderia ser guilhotinado, mas os juízes, todo esse corpo do Poder Judiciário, permaneceria atuando depois da Revolução Francesa. Para nós termos uma ideia, aqui, a primeira lei revolucionária, estou falando aqui de 1789, a Declaração, a primeira lei revolucionária de 1790 interditava expressamente a intromissão dos juízes em assuntos vinculados aos poderes executivo e legislativo. Então, a ideia de separação dos poderes na França, no primeiro momento, ela surge com essa ideia. Eu tenho agora um poder legislativo, eu tenho uma assembleia com representantes do povo que vão elaborar as leis, e na elaboração dessas leis, os juízes não podem se intrometer. Eles não podem realizar o chamado controle
E hoje nós chamamos de controle de constitucionalidade das leis, que vai ser uma das características da segunda fase. A Constituição de 1791, na França, o primeiro documento constitucional que eu vou mencionar aqui como uma Constituição de fato, escrita, ela prevê ainda a obrigatoriedade do chamado referendo legislativo. O que era o referendo legislativo nessa época? Nós discutimos hoje, os alunos do Leonel vão discutir muito isso em teoria do direito, as dúvidas que nós temos sobre a interpretação das leis. Não é? A França tem essa tradição que vai desaguar no Código de Napoleão, 1804, de positivar o direito positivado, o direito escrito, e tentando fechar cada vez mais a interpretação do juiz, a limitar ele a textos que não demonstrem dúvida ao intérprete. Mesmo assim, dizia essa previsão na Constituição de 1791, se o juiz, por um acaso, tivesse dúvidas sobre a interpretação de determinada lei, esse questionamento deveria ser referendado, deveria ser enviado para a Assembleia Nacional, para os representantes do povo francês, e os representantes do Poder Legislativo, então, decidiriam sobre a interpretação dessa lei. Então, não havia possibilidade alguma de controle do Poder Judiciário sobre a elaboração das leis, e muito menos sobre a interpretação das leis. Os juízes não poderiam, então, realizar esse chamado controle de constitucionalidade, que nós chamamos hoje, e eles não poderiam, por outro lado, ter dúvida ou aplicar uma dúvida sobre determinado caso concreto. Qualquer dúvida que houvesse, eles deveriam encaminhar ao Poder Legislativo. Com essa concepção, surge a ideia de separação dos poderes. Eu preciso, então, de uma Constituição. Surge a Constituição de 1791 na França, depois da Declaração, para dizer isso. Nós separamos os poderes, o Poder Legislativo pode fazer determinadas coisas, pode elaborar as leis, o Poder Executivo tem outras atribuições de competência, e o Poder Judiciário ele não pode interferir nessas competências do Poder Legislativo, principalmente, que são os representantes do povo. Nós não temos um modo forte de controle da jurisdição constitucional. A Constituição é esse documento que estabelece a separação de poderes. Eu estou aqui na França em 1791, eu mencionei o Código de Napoleão em 1804, para se ter uma ideia de uma sociedade que se forma de modo totalmente diferente, não vai ser a base da nossa pesquisa aqui, mas eu abro igual um espaço para demonstrar. Em 1803, os Estados Unidos, de outro lado, a Revolução Norte-Americana, ela muito mais conferiu poderes aos juízes do que tentou limitar. Ela tem um protagonismo judicial na Revolução Norte-Americana. O caso Marbury versus Madison, muito famoso, vai inaugurar o controle difuso de constitucionalidade nos Estados Unidos. A Suprema Corte dizendo em 1803, ela mesma que tem competência para analisar a constitucionalidade das leis. Então, o controle difuso é inaugurado nos Estados Unidos em 1803, e a França, por outro lado, ainda discute essa Constituição de 1791, o Código Civil francês de 1804, no cerne da discussão, tentando limitar ao máximo a interpretação e a intromissão dos juízes na elaboração das leis e no exercício dos demais poderes, aqui o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Com essa ideia, surgem os primeiros teóricos do direito constitucional na França. Aqui eu destaco grandes nomes, aí nós vamos avançando aos poucos para o século XIX, e eu destaco o trabalho de um jurista muito relevante na França, que é Carré de Malberg. Carré de Malberg é o grande autor que vai teorizar o direito constitucional, e nesse primeiro momento vai vincular muito o direito constitucional à teoria geral do Estado. Vai dizer o Carré de Malberg que o Estado tem seus elementos constitutivos, povo, território, soberania, tem um Estado geograficamente limitado, tem o Estado francês, tem o Estado brasileiro, eu tenho um povo que habita nesse território, e dentro desses limites eu tenho uma soberania, de editar leis, de tomar determinados atos, que vinculam esses cidadãos que pertencem a esse determinado território. Eu exerço, segundo Carré de Malberg, o que ele chama de império do Estado sobre esses indivíduos. Então, surge muito vinculado à teoria do Estado, uma teoria constitucional, ainda baseada nessa ideia de separação dos poderes. Eu vou à Constituição, eu me questiono sobre a constitucionalidade dos atos, na medida em que eu pergunto o que cada um dos poderes pode fazer.
É competência e atribuição do Poder Legislativo, por exemplo, fazer uma lei? E qual é o quórum de aprovação? O que o Poder Executivo pode ou não pode fazer e o que o Poder Judiciário pode ou não pode controlar desses atos. Eu tenho uma ideia de separação dos poderes muito bem delimitada, como quase o cerne do direito constitucional. E nós pegamos afirmações desses autores no sentido de dizer, por exemplo, nós vamos discutir princípios jurídicos depois, mas Carré de Malberg afirma que a ideia de Constituição é a ideia estrita do texto legislativo, não considerando sequer a existência de princípios jurídicos, segundo ele, abstratos e vagos. Isso não caberia à chamada interpretação constitucional. Nós pegarmos na Alemanha, outro autor muito importante, que é Jelinek, praticamente vai dizer que o Carré de Malberg foi o precursor dessa ideia e que o direito constitucional é muito vinculado ainda à teoria do Estado. França e Alemanha fazem parte dessa construção histórica que eu destaco para vocês, principalmente porque há esse cerne na construção teórica do direito constitucional com Carré de Malberg e com Jelinek, esses autores de extrema relevância, mas há também um segundo período, um segundo momento de refundação, que é a transição para a segunda fase do direito constitucional, que esse protagonismo do Poder Judiciário vai alterar essa relação de separação dos poderes e garantia de direitos. Mas na primeira fase, nós temos essa ideia estrita de separação dos poderes. E é aqui, nessa primeira fase, a formação do que seria um direito constitucional, do que seria uma teoria constitucional. Eu vou passando aos poucos aqui e eu vou entrando historicamente agora já no século XX. E se os alunos, se os participantes tiverem algum questionamento, eu peço que acionem o microfone. Eu não vou acompanhar o chat aqui ao longo da apresentação, mas eu vou seguindo e vocês podem fazer algumas colocações ao longo da fala. Nós temos, então, esses teóricos que inauguram a teoria constitucional, e no século XX nós já temos, de modo mais sofisticado, a participação de relevantes autores como Hans Kelsen e Carl Schmitt. Hans Kelsen, exaustivamente observado nas aulas de teoria do direito, e Carl Schmitt, uma discussão muito importante com ele no contexto da chamada República de Weimar na Alemanha. Se nós pegarmos aqui, historicamente, eu apontei a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um dos primeiros marcos na afirmação de direitos humanos e de direitos fundamentais, mas é um marco de afirmação na medida em que é um catálogo de direitos que enuncia alguns direitos individuais, mas que nós passamos agora, estava em 1789, nós já estamos entrando no século XX, e nós não podemos afirmar na França, pelo menos, a aplicação de alguns desses direitos pelos tribunais. Nós temos um catálogo de direitos, nós temos uma Constituição que surge com a ideia de separação dos poderes, mas não ainda com a ideia de garantia de direitos. Eu tenho uma construção histórica desse marco, mas eu não tenho uma aplicação, uma efetividade desses direitos. E eu entro no século XX com essa discussão ainda. Por exemplo, o século XX vai nos trazer algumas constituições muito progressistas em matérias já de direitos sociais. Se eu pegar a República de Weimar, na Alemanha, em 1919, nós temos uma Constituição na Alemanha que vai estabelecer uma série de direitos sociais, direitos trabalhistas, por exemplo. Isso, o Brasil vai passar um pouco nesse período, um pouco depois, mas uma série de direitos enunciados já na Constituição. Eu não tenho uma declaração à parte em uma Constituição, como foi o caso que aconteceu na França, mas eu tenho esses direitos dentro da Constituição. Eu tenho isso em 1919 na Alemanha, e eu tenho já relevantes discussões sobre isso, em autores como Kelsen e Carl Schmitt. O que dizia Kelsen nessa época? Kelsen, em 1928, estava auxiliando na redação da Constituição Austríaca e mencionou a importância, muito mais do que se estabelecer em um documento constitucional esses direitos, mas de construir uma instância superior para dar efetividade a esses direitos já enunciados. A construção de um tribunal que deveria ser o guardião da Constituição. Eu tenho esses catálogos de direitos, mas eu preciso de uma instância superior para aplicar esses direitos, para me garantir os direitos, e aí eu teria, nos termos do artigo 16 da Declaração, a ideia de garantia de direitos na jurisdição constitucional. Kelsen discutia isso,
Carl Schmitt, por outro lado, um autor também no contexto da Alemanha, vai dizer que, de fato, eu preciso de uma instância superior, mas essa instância superior deveria ser o próprio presidente do Reich, né? O presidente do país devendo fazer esse controle, né, na função de guardião da Constituição. Carl Schmitt, à parte, é um autor que depois se filiou ao próprio nacionalsocialismo, foi vinculado ao nazismo na Alemanha, mas foi um relevante autor nessa época justamente para discutir a importância de se ter uma instância superior nessa ideia de garantia de direitos. Se eu falo de 1919 e dessa discussão muito forte no início do século XX, eu preciso dizer também que essa discussão foi praticamente travada na medida em que nós observamos na Europa a ascensão de regimes totalitários. A própria Alemanha, pós-Constituição de Weimar, vai passar pelo nazismo, a ascensão de Adolf Hitler. A Itália também com o movimento fascista, e a Europa vai acabar sendo dominada nesse momento por aquilo que hoje Pierre Rosanvallon chama de momentos de detração da democracia. Eu tenho, por exemplo, o fechamento do parlamento, né? Então, aquela discussão sobre separação dos poderes lá do início da França, ela também, de certo modo, já é prejudicada na medida em que eu não tenho um equilíbrio entre os poderes nesses momentos. Eu tenho um poder executivo muito forte. Então, nós estamos discutindo no início do século XX, essa discussão praticamente ela é pausada e ela volta forte no momento pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Pós-1945, nós começamos de novo a discutir a importância de dar efetividade a esses direitos que estão nos catálogos das declarações de direitos e também das constituições. A própria Constituição de Weimar, na Alemanha, que não foi aplicada pelos tribunais, em que pese esse grande catálogo de direitos sociais, e nós começamos a discutir isso pós-1945. Uma breve reconstrução histórica que vai demonstrar para vocês que nós começamos em 1789, na Revolução Francesa, nós fomos ao início do século XX, mencionamos 1919 aqui na Alemanha, e agora nós estamos em 1945, e não há ainda nessa ideia de jurisdição constitucional uma aplicação desses direitos fundamentais. Em 1945 ainda não há, de fato, a transição de uma ideia de separação dos poderes para uma concepção de garantia de direitos. E tudo isso recomeça pós-1945, nisso que vai ser agora, finalmente, a segunda fase do constitucionalismo. O momento pós-Segunda Guerra Mundial é um momento de reconstrução da Europa, de reconstrução constitucional também, e essa reconstrução ela começa a aparecer nas primeiras constituições, novas constituições depois da Segunda Guerra. Posso pegar e mencionar vários países aqui: Hungria, Tchecoslováquia, 1949, 1948, Polônia, Bulgária, a Itália com destaque em 1948 também, para quem estuda autores como o próprio Norberto Bobbio na teoria do direito. E nós temos esse período de reconstrução com novas constituições que surgem depois da Segunda Guerra Mundial. Eu destaquei aqui para vocês uma afirmação no começo da apresentação, que sempre antes de uma Constituição, nós temos as chamadas declarações de direitos. Isso não acontece de modo diferente depois da Segunda Guerra Mundial, mas eu vou fazer uma divisão aqui para acabar não interferindo na nossa apresentação, que é uma divisão entre o surgimento, por um lado, do direito internacional, e, por outro lado, dessa ideia de jurisdição constitucional, dessa ideia de garantia de direitos por meio de um tribunal específico. Surgem as declarações internacionais de direitos, e eu destaco aqui o pioneirismo da América nesse sentido, porque nós temos, em maio de 1948, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que vocês vão observar depois como um anúncio do surgimento dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em dezembro de 1948. Nós temos declarações de direitos que precedem a formação dessas constituições. Mas essa discussão, que também faz parte da segunda fase, é uma discussão muito mais conectada à formação de um direito internacional, que também é parte do direito constitucional. Mas que aqui nós vamos focar a análise
deste trabalho a partir da ideia de tribunais estabelecidos nos diferentes países. Então, nós temos declarações de direitos, nós começamos a ter novamente novas constituições. E eu volto àqueles países que eu mencionei com mais ênfase, principalmente França e Alemanha. Eu retorno à Alemanha porque a Alemanha vai ter, então, a sua Constituição em 1949. É a Constituição da Alemanha Ocidental. Se nós observarmos nesse momento, a Alemanha ainda é dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental. E essa ideia de uma Constituição em 1949, ela vai carregar aquela influência do pensamento do Kelsen, lá de 1928, principalmente no tocante à necessidade de se estabelecer finalmente um tribunal para fazer a guarda desses direitos, para dizer, nos termos da jurisdição constitucional, a garantia de direitos, para pegar esses direitos estabelecidos na Constituição, agora na nova Constituição da Alemanha, e permitir que as pessoas acessem esse tribunal pleiteando esses direitos fundamentais. Um trabalho muito relevante nesse sentido do próprio ministro Gilmar Mendes, que fez uma pesquisa por longo tempo na Alemanha, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, e que releva a influência do pensamento de Kelsen na construção de um tribunal constitucional na Alemanha. Nós temos 1949 agora, a Alemanha, e nós vamos observando aos poucos a formação, finalmente, de tribunais constitucionais para garantir a efetividade desses direitos. Uma observação aqui: se nós tínhamos lá na Revolução Francesa, no começo do constitucionalismo, a ideia de que o juiz estaria a figura mais enquadrada na ideia de separação dos poderes, com a concepção de que não deveria interferir nos trabalhos do legislador e nos trabalhos também do poder executivo, surge aos poucos, a partir dessa reconstrução, a figura do juiz constitucional. Esse termo juiz constitucional passa a tomar conta dessa discussão que surge depois da Segunda Guerra Mundial. É o juiz agora apto a interpretar e garantir os direitos do cidadão, não é? Evidenciando-se seu papel na construção das novas sociedades democráticas. Para quem trabalhou com o resumo sobre essas fases, o texto que eu compartilhei, vai observar como características naquela primeira fase que nós classificamos, primeiro, um direito voltado à separação dos poderes, amplamente discutido aqui, mas o acesso à jurisdição constitucional apenas por políticos. A matéria de direito constitucional, a ideia de Constituição, eram concepções discutidas por políticos. Os representantes do povo no parlamento, quando discutiam sobre o quórum necessário para aprovação de uma lei, a quantidade de candidatos que deveriam ocupar as cadeiras do parlamento, o que poderia ou não poderia fazer o poder executivo, a intromissão dos juízes nesses atos. Então, o direito constitucional ele organizava o poder político e ficava nessa discussão tão somente entre políticos, entre representantes do povo. O direito constitucional era debate sobre essa camada de representantes do povo e entre políticos. Então, nós tínhamos o acesso ao direito constitucional tão somente por políticos que discutiam separação dos poderes. Agora chega um momento nessa segunda fase de passar a discussão do direito constitucional para a ideia de garantia de direitos, esses direitos que a longa data nós já tínhamos declarado, e principalmente o acesso de todo cidadão à jurisdição constitucional. Nós não só vamos debater agora esses direitos, a efetividade desses direitos, mas nós vamos garantir que todo cidadão possa pleitear e possa acessar esses direitos no âmbito da jurisdição constitucional. E isso começa, eu diria, com a formação do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Depois da Constituição de 1949, nós temos finalmente a elaboração de um tribunal para tomar essas decisões. Fazendo aqui um panorama rápido com os Estados Unidos, que não é o foco da nossa análise, mas se nós pegarmos aqui entre década de 50 e décadas seguintes, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai começar a decidir casos bem polêmicos, como, por exemplo, leis que permitiam a segregação racial. Nós temos essa discussão já nos Estados Unidos, no âmbito da garantia de direitos,
mas é um sistema baseado no sistema da Common Law, sistema de precedentes, que tem algumas peculiaridades diferentes, né? Eu já falei a própria inauguração mesma do controle difuso de constitucionalidade em 1803, mas nós temos nessa época algumas discussões muito interessantes da Suprema Corte nos Estados Unidos. Nessa ideia de Constituição escrita nossa, da tradição da Civil Law, que é muito próxima à Alemanha e à França, nós temos então a proposta da Alemanha de construir finalmente esse tribunal. Em 1949 nós temos a Constituição que entra em vigor e em 1951 é fundado o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que tem competência já declarada na Constituição para aplicar e interpretar os direitos fundamentais. Um panorama bem diferente daquele da Revolução Francesa que nós colocamos aqui, não só interpretar é atributo dos juízes, mas também aplicar os direitos fundamentais. Uma pequena cidade na Alemanha é escolhida para sediar esse tribunal, fica afastado da capital, para se afastar também de possíveis influências políticas sobre suas decisões. Então, estou novamente nessa ideia de separação dos poderes, agora dando total autonomia ao Poder Judiciário para tomar essas decisões. Temos decisões datadas de 1951, que são mais pareceres desse tribunal, pareceres endereçados a políticos. Né? Políticos podem acessar esse tribunal, na mesma medida em que ele passa a ser aberto aos cidadãos, mas entre 1950 e 1980 nós temos as primeiras discussões sobre garantia de direitos. São decisões que agora passam a tocar direitos fundamentais. Aos poucos eu vou mencionando essas decisões, vou parar nas decisões que eu considero mais elucidativas da proposta aqui do evento. Se tiverem dúvidas sobre outra decisão, nós podemos também discutir depois ou em um momento posterior. Em 1958, nós temos uma decisão muito importante, a única decisão que eu vou tratar pelo nome do cidadão, porque assim como no Brasil, nós costumamos, na Alemanha, numerar as decisões, elas são por número e ano e não por nome. Nós não temos casos como os Estados Unidos, que é o Marbury versus Madison, por exemplo. Nós temos caso de 1958, mas esse caso eu vou chamar excepcionalmente de caso Luff, que é esse cidadão. E nesse caso foi estabelecida uma ordem objetiva de valores. O tribunal disse que existia na Constituição uma ordem objetiva de valores. O que significa isso? Eu posso aplicar os direitos fundamentais em uma decisão. Erich Luff é um indivíduo alemão que provoca um boicote público ao filme de um cineasta famoso da época, que estava diretamente ligado ao nacionalsocialismo, ao antissemitismo. Esse cineasta ele era declaradamente antissemita e ligado ao nazismo. Nesse contexto, esse cidadão, que é Luff, ele faz uma campanha pública dizendo para as pessoas não assistirem aos filmes desse cineasta. Esse cineasta é vinculado ao nacionalsocialismo, portanto, não assistam a esses filmes. Como consequência, esse cineasta ingressa com uma ação indenizatória. E eu destaco para vocês, é um caso comum que surge como um pleito de direito civil, lá no primeiro grau de jurisdição, vocês discutindo uma causa de natureza civil. Como nós tínhamos na França, questões anteriormente vinculadas ao Código Napoleão, e tão somente aqui vinculadas ao Código Civil alemão. Ele ingressa com essa ação indenizatória contra a pessoa que provoca o boicote, que é o Erich Luff. Esse pleito é confirmado em primeira e segunda instância, ou seja, esse cineasta ele ganha a ação, ele ganha essa indenização, o direito de receber uma indenização em razão desse boicote, uma previsão expressa em um dispositivo do Código Civil alemão, o parágrafo 826. Bom, esse cidadão, Erich Luff, ele perdeu a ação em primeiro grau de jurisdição, ele recorreu e perdeu também essa ação, ele foi condenado a pagar uma indenização por esse boicote público, e pela primeira vez, então, ele vai utilizar um mecanismo da jurisdição constitucional existente na Constituição de 1949. Esse mecanismo é a chamada reclamação constitucional. Ele perdeu o primeiro grau, perdeu o segundo grau, e ele ingressou com essa reclamação constitucional, e percebam que é um cidadão, um sujeito que
promoveu esse boicote, que foi condenado. E ele, portanto, nessa reclamação, em sede de controle difuso de constitucionalidade, vocês vão observar isso nas classificações do direito constitucional depois, isso que aconteceu nos Estados Unidos em 1803, acontecia agora na Alemanha em 1958, cidadão que perde ação lá desde o início, não ingressa diretamente no tribunal, mas vai percorrendo as instâncias até chegar na corte, ingressa com essa reclamação constitucional alegando que haveria uma violação de sua liberdade de expressão, que era um direito previsto na Constituição de 1949. E essas decisões violavam sua liberdade de expressão. Em consequência, o tribunal ele não apenas aceita a reclamação, se nós formos observar aqui no Brasil hoje, nós também temos uma série de requisitos para chegar no Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário, por exemplo, que é o modo de ingressar no nosso controle difuso. O tribunal não apenas aceita, ele se diz competente para julgar essa reclamação, mas reconhece a inconstitucionalidade dessas decisões que o condenaram a pagar a indenização ao cineasta e obrigam esses tribunais inferiores na jurisdição a reformarem suas decisões. E o tribunal afirma uma frase que fica muito conhecida na Alemanha, que vai influenciar outras decisões depois, que os direitos fundamentais eles são uma ordem objetiva de valores, ou seja, não são apenas princípios ou enunciações com caráter propositivo, são uma ordem objetiva de valores e, portanto, podem ser aplicados aos casos concretos. Nesse caso aqui, nós temos um conflito entre uma norma de direito civil, é um caso de direito civil, é uma ação indenizatória, e um dispositivo da Constituição, no tocante à liberdade de exposição, acaba anulando essas decisões de direito civil e confrontando esse dispositivo da legislação no tocante à indenização. O que nós observamos aqui no direito constitucional? Não apenas um cidadão agora acessa a jurisdição, essa é a característica de acesso, mas também o direito constitucional, que era aquele ramo estritamente vinculado a políticos anteriormente, essas discussões sobre políticos, sobre quem poderia fazer o quê, agora acaba por interferir nos demais ramos do direito. Eu tenho uma leitura do direito civil a partir do direito constitucional. Isso que depois nós chamaremos de constitucionalização do direito civil. Então eu tenho o primeiro caso que seria de direito civil, mas que agora também é de direito constitucional. O direito constitucional começa a surgir como um ramo de harmonia entre os demais ramos do direito. Todos os ramos do direito são válidos desde que estejam de harmonia com a Constituição. Nessa decisão apareceram algumas expressões famosas hoje na nossa jurisprudência, como sopesamento ou ponderação, por exemplo. Se dizia que deveria haver um sopesamento entre a liberdade de expressão por um lado, o direito à indenização por outro, e a liberdade de expressão deveria se sobrepor nesse caso. É um caso de direito civil, o direito constitucional altera a sua concepção para ser esse ramo de harmonização, e é um pleito provocado por um cidadão. Diversos outros casos na Alemanha vão seguir essa ideia. Eu vou mencionar rapidamente aqui outro caso também, de 1958, que é um pleito de farmacêuticos. São farmacêuticos que tiveram o pedido de alvará negado pela administração pública e vão recorrer contra esse ato da administração pública no Tribunal Constitucional Federal Alemão, alegando violação da liberdade profissional. Então, um ato da administração pública, se vocês lembrarem a ideia de separação de poderes, agora sendo revisado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, com base na violação da liberdade profissional. Então, nós já estamos aqui revisando atos da administração, atos de direito civil, e nós estamos formando essa nova base do direito constitucional agora voltado à garantia de direitos. São esses direitos que estão na Constituição sendo garantidos pelo acesso de qualquer cidadão. São cidadãos que provocam a jurisdição constitucional. Outros casos importantes, na década de 70 e 60, eu passo rapidamente. Uma empresa federal que controlava o monopólio da administração, né, sobre meios de produção de radiodifusão
em Hamburgo, na Alemanha, também foi um questionamento que tocava à liberdade de expressão e ao monopólio de empresas públicas. Eu tenho em 1960 esse caso, ou seja, o outro ramo do direito sendo também tocado. Em 1974 tem um caso muito relevante sobre o direito penal, e aí os alunos de direito penal que nos acompanham vão observar também como na jurisprudência do próprio STF, nós temos tocado em alguns temas de direito penal, mas esse especificamente, ele questionava uma reforma do Código Penal alemão que, na época, instituiu alguns casos de descriminalização do aborto até o 13º dia de gestação. Nessa época, foi um recurso do próprio parlamento. É possível também que os representantes do povo questionem qualquer lei perante o Tribunal Constitucional Federal Alemão, e nessa época foram definidos alguns conceitos importantes depois para a jurisprudência, como, por exemplo, a ideia de que a Constituição impõe ao Estado deveres de criminalização, e que nós temos a proibição de uma proteção insuficiente ou deficiente de determinados tipos penais. Para mencionar rapidamente aqui para vocês, nós temos então o direito penal sendo revisado, entre aspas, pelo direito constitucional nessa decisão de 1974. E aqui eu posso apontar, no 76, nós temos outras decisões importantes também no tocante à liberdade de expressão, e com essas definições, com essas frases que emanaram do Tribunal da Alemanha, muitas discussões também se formaram no âmbito da teoria do direito. Nós pegarmos uma discussão entre autores como Robert Alex e Ralph Posher, eles vão ficar discutindo essas definições de ordem objetiva de valores, de princípios de sopesamento e de ponderação. E se nós observarmos nas decisões do Brasil mesmo, nós utilizamos muito essas expressões que têm origem nas decisões do tribunal já mencionado. Então nós temos a Alemanha, eu colocaria aqui como uma grande precursora nessa ideia, primeiro, de pegar um molde de tribunal como o Kelsen já propunha alguns anos atrás, no início do século XX, e de dar competência a esses juízes para que passassem a revisar os atos da legislação, os atos praticados pelo Poder Legislativo, mas também atos do Executivo, e estabelecer que, sim, esses direitos possuem, como enquanto ordem objetiva de valores, uma certa normatividade. Voltando para a França agora, eu inverto um pouco a cronologia, porque a França tem essa primeira ideia de Constituição que eu destaco aqui para vocês, a formação de um direito constitucional que depois passa a ser desenvolvida na Alemanha de molde muito parecido, no século XIX principalmente, mas a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, já vem com essa ideia de construção de um tribunal. Isso tem em Constituição de 49, o estabelecimento do tribunal em 51, essas decisões já na década de 50. A França, por outro lado, tem a sua Constituição que vai permitir essa ideia de controle, vai dar os primeiros passos nessa ideia de jurisdição constitucional em 1958. Não é? A Constituição da França de 1958, sob a presidência ainda do general Charles de Gaulle, e eu destaco, sob a assessoria jurídica, o nome que eu vou mencionar para vocês aqui, de um jurista chamado Michel Debré. Michel Debré vai assessorar Charles de Gaulle na construção dessa Constituição de 1958. É importante, eu cito Charles de Gaulle e Michel Debré, porque depois o filho do Michel Debré, que é Jean-Louis Debré, presidente do Conselho Constitucional francês por muitos anos, vai interferir na reforma constitucional de 2008, que eu vou mencionar para vocês na sequência. Então, em 1958, nós temos a Constituição francesa, a atual Constituição da França, e que estabelece a existência de um Conselho Constitucional, na época com competências muito limitadas. Não é? Era um conselho que era possível acessar por meio de pleitos de políticos. Não é? Representantes do Parlamento, da Assembleia, do Senado poderiam acessar o Conselho Constitucional para verificar se suas leis estavam de acordo ou não estavam de acordo com a Constituição. É quase que uma matéria estritamente consultiva, uma função
consultiva do Conselho Constitucional francês. Então, essa ideia de se ter uma Constituição vinculada à garantia de direitos, ainda nessas características da segunda fase, ou seja, acessível por cidadãos na garantia de direitos, ainda era muito limitada. No âmbito da ideia de garantia de direitos, algumas declarações do Conselho Constitucional francês começaram a sedimentar essa ideia. Eu pego uma decisão aqui, né, as decisões por números, como eu falei para vocês, 7144 de julho de 1971, é uma decisão ainda que foi pleito de políticos, não era possível que o cidadão acessasse o Conselho Constitucional francês. Ela vai colocar o seguinte, né? Ela vai dizer que o preâmbulo da Constituição de 1958 ele é parâmetro para o controle de constitucionalidade. Quando os políticos acessavam a jurisdição constitucional no Conselho francês, normalmente perguntavam se aquela matéria estava com quórum adequado, se ela estava redigida adequadamente, mas aqui, nesse caso de 1971, essas consultas começaram a ter como base também o preâmbulo da Constituição de 1958. E o que estabelece o preâmbulo dessa Constituição de 1958 na França? Estabelece que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, que é o primeiro documento que eu citei aqui para vocês, é reafirmada pela Constituição de 1958 e, portanto, nós temos aqui, em 1958, 1789, nós temos dois parâmetros iniciais para realizar na França esse chamado controle de constitucionalidade das leis. Percebam que a declaração que eu mencionei para vocês, essa declaração é de 1789. Até 1971, na França, até essa decisão, não se tinha afirmado ainda por nenhum tribunal que o conteúdo dessa declaração era parâmetro para alguma decisão judicial. Era parâmetro para realizar o controle de alguma lei ou de algum ato da administração. E em 1971 surge essa decisão que diz que as leis são controláveis agora pela Declaração de 1789. Outra declaração de direitos também importante aqui no âmbito da Constituição de 58 é a própria Carta do Desenvolvimento de 2005, que surge como um parâmetro para a constitucionalidade na França, que forma o bloco, chamado Bloco de Constitucionalidade nessa época. O que é o Bloco de Constitucionalidade? É a junção de todos os textos que são base para se controlar uma lei. Na França, se eu for questionar uma lei hoje, eu posso questionar ela face à Constituição, a Declaração de 1789, a Carta do Desenvolvimento de 2005 e o preâmbulo da Constituição anterior, ainda de 1946. Mas surge uma outra decisão importante nesse sentido em 1985, e surge com frases muito fortes como essas das decisões da Alemanha. Se nós pegarmos a Declaração de 1789, um autor muito importante, que é Jean-Jacques Rousseau, afirmou, no artigo 6º dessa declaração, tem a marca dele, que a lei é a expressão da vontade geral. O que dizia isso quando nós começamos aqui a apresentação nessa ideia de separação de poderes? A lei produzida pelo parlamento é a expressão da vontade geral e os juízes, por outro lado, a separação de poderes, não se intrometem na produção legislativa e muito menos na interpretação dessas leis. Agora, em 1985, uma decisão do Conselho Constitucional francês praticamente muda essa interpretação para dizer que a lei votada não exprime a vontade geral, senão em respeito à Constituição. É o primeiro parâmetro agora para controlar todas as leis produzidas no país. Mas é um parâmetro ainda muito voltado ao que os políticos propunham enquanto proposituras ao próprio Conselho Constitucional. Agora, avançando nessa questão na França, e aí eu destaco, e vou mencionar algumas decisões do STF também no final, eu destaco quão recente é essa ideia que nós temos de jurisdição constitucional. É que nós, desde 1789, podemos fazer uma linha histórica e traçar documentos importantes.
Na Alemanha, na década de 50, nós temos essas decisões relevantes também, mas na França, que é o berço dessa ideia de Constituição, somente em 2008 se iniciou um processo de reforma constitucional para incluir um artigo na Constituição de 58. Nós temos a previsão das competências do Conselho Constitucional francês no artigo 61 da Constituição, e foi adicionado o artigo 61.1 na Constituição francesa para permitir que todos os cidadãos agora pudessem ter acesso ao Conselho Constitucional francês. Nessa atuação muito forte, o trabalho de um jurista chamado Jean-Louis Debré, filho de Michel Debré, que assessorou o presidente Charles de Gaulle na elaboração da Constituição de 58. O filho dele acaba fazendo uma articulação política muito forte para aprovar essa alteração. É um político também, mas que passa a ser presidente do Conselho Constitucional francês entre 2007 e 2016, e diversos outros juristas na França nesse movimento de tentar agora abrir a jurisdição constitucional aos cidadãos. Destaco também o trabalho de Dominique Rousseau, que estará conosco na semana próxima na Unicinos, no dia 10. Nós receberemos o Dominique Rousseau, o Leonel e eu. Um trabalho muito forte dos juristas para possibilitar o acesso dos cidadãos à jurisdição. Isso foi permitido por meio de um instrumento chamado QPC, a questão prioritária de constitucionalidade, QPC, e por meio dessa questão prioritária de constitucionalidade, todas as vezes que o cidadão imaginasse, sentisse o seu direito fundamental violado, alguma violação constitucional nas decisões que lhe foram desfavoráveis, poderia acessar o Conselho Constitucional por esse meio, que vai também, na França, inaugurar o controle difuso de constitucionalidade. Pegaram? Nos Estados Unidos, 1803, Melbourne versus Madison, nós estamos em 2008, na França, inaugurando esse mecanismo. Portanto, a partir dessa possibilidade, ou seja, que nós temos em 2008, com a reforma constitucional na França, nós começamos a observar os primeiros casos em que os cidadãos acessam a jurisdição constitucional. E aí nós temos já, na formação da figura de um juiz constitucional, alguns casos iniciais, por exemplo, alterações no Código Marítimo. Nós temos a decisão de 2010 que altera o Código Marítimo, uma decisão que já demonstra a influência do direito constitucional nos outros ramos do direito. Nós temos uma discussão muito importante que ainda não é acessada por cidadãos na jurisdição, mas nós temos decisões em que o Conselho Constitucional ele menciona a importância dos direitos fundamentais e começa a discutir alguns dispositivos da Declaração de 1789, que é, por exemplo, uma lei, foi um questionamento do próprio parlamento, sobre uma lei que interditava a ocultação do rosto no espaço público, o porte do véu, o porte da burca de determinadas religiões, que a mulher tem como tradição utilizar essa vestimenta. Na França foi promulgada uma lei que interditava o uso dessas vestes no espaço público, e o Conselho Constitucional acabou confirmando essa legislação, dizendo que ela estava de acordo com a Constituição, em 2010, com base na Declaração de 1789, que destacava, segundo o argumento do Conselho Constitucional francês, a igualdade entre homem e mulher. Se as religiões estabeleciam, por um lado, uma vestimenta tradicional para as mulheres, mas não estabeleciam para os homens, nós teríamos uma violação da igualdade, segundo o Conselho Constitucional francês, e, portanto, essa lei estaria de acordo com a Constituição. Sem entrar no mérito da decisão, o importante é mencionar aqui que começa-se a discutir alguns dos parâmetros, por exemplo, da Declaração de 1789 na França, como um mecanismo efetivo para questionar uma lei ou para questionar uma decisão judicial. Outro caso importante, que vai aqui quase que inaugurar as decisões relevantes no sentido do QPC, da questão prioritária de constitucionalidade na França, é um caso de 2011, e aí nós temos um parâmetro no Brasil para analisar essa decisão, que é a seguinte, a famosa lei do casamento para todos na França.
Não. É um caso de duas senhoras, né? Mademoiselle Corine e outra. Duas senhoras que queriam se casar. São duas pessoas do mesmo sexo que queriam se casar em 2010 e esse caso julgado em 2011. Na França, a autoridade competente para celebrar o casamento é o prefeito. As prefeituras são competentes para celebrar esses eventos formais e na data fixada, essas senhoras agendaram o casamento, levaram as testemunhas, todos os requisitos que o Código Civil exigia. Nós começamos uma relação de direito civil. E a autoridade, né, que tinha competência atribuída para realizar o ato, se negou a efetuar esse casamento, dizendo que os artigos 75 e 144 do Código Civil não permitiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Face a esse ato, é uma questão prática em que se tem um direito, entre aspas, negado. Eles recorreram ao Poder Judiciário, primeiro grau de jurisdição, e no primeiro grau de jurisdição eles tiveram o direito negado. Tá? Não permitiram o casamento entre essas duas pessoas. Feito o recurso à Corte de Cassação, que é o segundo grau de jurisdição na França, para esses casos, são casos envolvendo direito de família, também o direito dessas senhoras de casar foi negado. Pois bem, com duas decisões denegatórias, elas ingressaram então com o QPC, essa questão prioritária de constitucionalidade, alegando violação desses artigos 75 e 144 do Código, face a uma série de direitos fundamentais da Declaração e da Constituição. Eu quero demonstrar para vocês aqui que são os primeiros casos em que cidadãos estão acessando o Conselho Constitucional. A decisão anterior da burca, do véu, da interdição de tapar o rosto na via pública, ainda era uma discussão sobre políticos, em que pese seja discussão sobre direitos fundamentais. Agora são duas senhoras que não conseguiram casar e chegam ao Conselho Constitucional francês. O mérito da decisão é um pouco diferente do que aconteceu no Brasil. O direito dessas senhoras de casar foi negado pelo Conselho Constitucional francês, mas foi negado mencionando que não se tratava da via adequada para garantir esse pleito, que o tribunal não poderia, nesse caso, o Conselho, garantir o direito dessas senhoras de efetuar o casamento, que seria uma atribuição do parlamento. Essa comunicação ela vai ao parlamento francês, a comunicação dessa decisão, e como efeitos quase que seguidos desse ato, o parlamento francês acaba editando em 2013 a chamada Lei do Casamento para Todos. É uma decisão que toma repercussão nacional, é uma decisão denegatória, as senhoras não conseguiram casar por meio da decisão judicial, mas como efeito quase que imediato, é editada essa Lei do Casamento para Todos. É uma comunicação do Conselho Constitucional francês para a edição dessa lei. Essa lei foi confirmada pelo Conselho Constitucional francês depois, por meio de pleito também dos próprios políticos, e nós temos esse caso que é conhecido da jurisprudência francesa. Se nós pegarmos do Brasil, em 2011 nós estávamos também discutindo, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, um julgamento conjunto com a DPF também, essas figuras que vocês vão analisar na aula de Direito Constitucional, mas uma decisão que permitia, na época, um reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, a chamada união homoafetiva. Se nós pegarmos a legislação brasileira, e até o artigo 226 da Constituição hoje, vocês podem pegar a Constituição Federal atualizada hoje, ela vai reconhecer ainda como essa entidade familiar que merece proteção, união estável, apenas pessoas de sexo diverso. O texto ainda permanece o mesmo texto anterior à decisão. Por outro lado, na França, se imaginou que o Conselho Constitucional não poderia alterar essa situação, que seria atribuição do parlamento, mas se tem quase que um efeito vinculante dessa decisão do Conselho Constitucional aos atos do parlamento na edição da chamada Lei do Casamento para Todos. No Brasil, pelo contrário, nós, por meio do Poder Judiciário, permitimos a união estável entre pessoas do mesmo sexo e não alteramos a legislação que no momento era questionada, a própria legislação que faz parte da Constituição, no artigo 226. E aí nós começamos então a discutir também na França essas questões vinculadas à igualdade entre homem e mulher,
caso do véu que já mencionei para vocês, uma relação que era, então, de direito civil, a famosa lei do casamento para todos. Em 2012, nós temos aí os alunos de direito penal, uma decisão muito importante em matéria criminal, que é a anulação de um dispositivo do Código. Esse dispositivo sai do Código Penal, que é a previsão do delito de assédio sexual. Né? No caso, um cidadão que havia sido condenado por assédio sexual conseguiu anular o artigo 222 do Código Penal francês, que previa o delito de assédio sexual. Segundo esse pleito dele, não havia uma definição muito clara do que seria o assédio sexual, em quais circunstâncias ele era cometido. E aí, alguns princípios, como, por exemplo, o da legalidade dos delitos e das penas, que é o artigo 8º da Declaração de 1789, foram utilizados para fundamentar esse pleito. A Declaração de 1789 servindo aqui para tirar do nosso ordenamento jurídico um dispositivo do Código Penal, além do artigo 34 da Constituição de 58. Nesse caso, era punível o assédio sexual a quem cometia, era assim tipo penal, é punível o assédio sexual a quem cometia, mas não se indicava nenhuma circunstância do que seria de fato o assédio sexual, como, quando, em que circunstâncias ele era cometido. Então, esse cidadão conseguiu anular essas detenções de diversas pessoas condenadas por meio desse dispositivo. Havia vários presos por assédio sexual na França, e por meio dessa decisão do Conselho Constitucional, que foi objeto, uma questão prioritária de constitucionalidade interposta por um preso, que conseguiu anular todas essas decisões e tirar do ordenamento jurídico a previsão do delito de assédio sexual. Então, nós temos alguns dispositivos da legislação já de 1789, a nossa declaração, e da Constituição de 58, servindo como fundamento para tirar do ordenamento jurídico um dispositivo do Código Penal. Em 2014, nós temos uma outra decisão muito importante sobre hospitalização sem concedimento. Então, aqui é o Conselho Constitucional se intrometendo, entre aspas, na legislação sobre hospitalização forçada, sobre a definição das hipóteses, das categorias de hospitalização de pessoas, quem deveria decidir, se é o diretor do hospital ou se um juiz deveria fundamentar essa decisão. Foi um pleito de uma pessoa que estava internada também, e nós começamos, então, a observar esse movimento nos dois países que eu mencionei aqui para vocês, com essas duas características que passam de um primeiro momento, de uma primeira formação, de uma primeira geração do direito constitucional, para uma segunda geração. Nós tínhamos discussão sobre separação de poderes e discussões realizadas por políticos. De outro lado, nós passamos a ter agora pleitos de cidadãos discutindo garantia de direitos, utilizando esses direitos fundamentais, direitos humanos, como pleito para revisar os atos e a legislação vigente. Então, é possível agora, se afastando daquela primeira ideia de separação de poderes, que o Poder Judiciário tenha um protagonismo para controlar os atos do Executivo e do Judiciário e para atender o pleito desses cidadãos que chegam na jurisdição constitucional. No Brasil, agora fica fácil fazer um panorama, e essa matéria, vocês, alunos de Direito Constitucional, e os outros colegas que também nos acompanham, vão observar exaustivamente nas disciplinas de vocês quais os mecanismos que nós temos para acessar a jurisdição constitucional no Brasil, como o cidadão pode chegar no Supremo Tribunal Federal por meio do controle difuso. Por exemplo, nós temos aqui a Constituição de 88, nós temos a construção do STF, mas nós começamos a observar as decisões importantes a partir, né, destaquei para vocês, adiantei uma decisão de 2011, por exemplo, essa decisão sobre a união homoafetiva, a união entre pessoas do mesmo sexo. Em 2012, um pleito muito importante também, esse primeiro, voltado ao direito civil, e aí vocês podem definir o direito constitucional já como esse ramo de harmonização entre os demais ramos do direito. Todos os ramos do direito estão sob análise da jurisdição constitucional.
Em 2012, nós temos aqui uma ADPF, também uma agressão de descumprimento de preceito fundamental julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que é ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, são cidadãos, um conjunto de cidadãos ajuizando essa ação no STF, e que reconheceu o direito de gestantes de fetos anencéfalos de interromper a gravidez. É uma matéria de direito penal, ou seja, estamos mexendo aqui nas definições do aborto previstas no Código Penal, estamos permitindo que seja realizado o aborto de fetos anencéfalos. É o direito constitucional agora, pelo pleito de cidadãos, também se intrometendo no direito penal, né? Fazendo essa revisão do direito penal. Outros casos relevantes também no Brasil que nós observamos recentemente, a própria discussão sobre o sistema de cotas no ensino público foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, a criminalização de violações a direitos fundamentais de integrantes da comunidade LGBT, a possibilidade de utilizar a lei do racismo para fazer a imputação dessas condutas, é um julgamento de 2019, muito recente. Aí nós vamos lembrar lá na Alemanha, na década de 50, 60, quando se discutia aquele dever de criminalização do Estado e a impossibilidade de criminalizar determinadas condutas de modo deficiente. Né? O Estado também tem esses deveres de criminalização de determinadas condutas e elas são controláveis pela via constitucional. Esses são mecanismos, são ações previstas na nossa Constituição de 1988, mas se nós pegarmos aqui algumas discussões de mecanismos previstos há muito tempo, são utilizados já há muito tempo, nós começamos a observar também esse acesso do cidadão por meio desses mecanismos à jurisdição constitucional. Pegando daqui a turma de direito penal. O habeas corpus é um remédio constitucional que sempre está trazendo inovações nesse campo. E a atuação no STF em matéria penal também é muito voltada à garantia de direitos, não é? A aplicação de direitos fundamentais. Nós pegarmos aqui um habeas corpus de 2006, foi um habeas corpus impetrado por um preso, Oséias de Campos, na época, condenado a 12 anos e 3 meses de reclusão, e ele estava enquadrado na chamada Lei dos Crimes Hediondos. A Lei dos Crimes Hediondos, que vocês estudam e criticam no direito penal, ela proibia a progressão de regime nesses casos em que o preso estava enquadrado em uma das hipóteses dos crimes considerados os crimes hediondos. Pois bem, por meio de um habeas corpus, impetrado por um preso, ele conhece esse habeas corpus, o STF, e também reconhece a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei de crimes hediondos. Então, por meio de um habeas corpus, foi reconhecida a inconstitucionalidade de um dispositivo de lei. A matéria criminal e constitucional se harmonizando nesse exemplo. Pegando o mais próximo aqui no próprio habeas corpus coletivo, recente também, de 2020, surge essa figura do habeas corpus coletivo, uma figura recente na nossa jurisprudência. O habeas corpus é conhecido pelo menos desde as primeiras proposituras de Rui Barbosa, que é um relevante autor na advocacia brasileira. Ele destaca a tese do Leonel Severo Rocha, meu orientador, sobre Rui Barbosa na França, algum tempo atrás, mas surge em 2020 a hipótese de interpor, então, um habeas corpus coletivo, que na época acabou sendo concedido para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mãe de crianças até 12 anos, as gestantes ou lactantes. Proposituras dessas mulheres, com representação do Defensor Público Geral da União e com a participação de diversos membros da sociedade civil, mas, novamente, é um instrumento antes voltado ao direito penal, agora sendo discutido na jurisdição constitucional com base nesses fundamentos próprios do direito constitucional. Essa harmonização entre os diferentes ramos do direito passa a ser uma característica fundamental desse direito constitucional na segunda fase. Então, nós temos essa transição nos 3 países
que eu passei para vocês, sem focar muito no Brasil, porque exaustivamente vocês vão estudar na disciplina de Direito Constitucional, mas que nós podemos observar, então, uma simetria nessa evolução constitucional que permite afirmar a passagem de uma primeira fase para uma segunda fase. Se eu observo agora a discussão sobre direitos fundamentais, essa discussão que é sobre a possibilidade de discutir esses mecanismos no âmbito da jurisdição constitucional, estou numa segunda fase. E se ela é acessível por cidadãos, são cidadãos discutindo esses direitos, eu estou também na ideia de uma garantia de direitos, naquela analogia sempre que eu faço com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. A Constituição é separação dos poderes e garantia dos direitos. Ela é na medida em que eu faço uma passagem dessas fases, primeira fase e segunda fase. O cerne da apresentação aqui para vocês foi tentar focar na segunda fase, mas eu preciso destacar também que hoje nós estamos cada vez mais pesquisando na área de direito constitucional uma série de alterações também no tocante a essa segunda fase, e nós estamos nos encaminhando para uma espécie de terceira fase do direito constitucional, que ainda é muito envolvida no âmbito da pesquisa jurídica, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e de teses, mas eu diria para vocês que hoje as principais discussões em direito constitucional, as discussões sobre problemas que nós tentamos resolver, elas se afastam, se nós pegarmos a segunda fase, se afastam um pouco dessa ideia de que eu tenho um Estado, de que eu tenho um território e que a Constituição ela está presente nesse Estado, nesse território, no exercício do poder sobre esse território. Sobre a segunda fase, ela se afasta um pouco nessa ideia de que um tribunal estabelecido no âmbito de determinado Estado resolve esses problemas de efetividade de direitos, e eu passo cada vez mais a pensar que os problemas atuais eles são alçados ao patamar global. Os problemas de direito constitucional de hoje são problemas alçados pelo menos ao nível transnacional. E eu destaco para vocês algumas pesquisas que nós fizemos nesse sentido e que foram objeto desse livro já citado pela Sara no início da apresentação. Por exemplo, no Brasil, 2014 para cá, nós concluímos uma pesquisa em 2018 sobre isso. A Operação Lava Jato nos demonstrou que em delitos, e quando eu falo em direito constitucional e falo em direito penal, eu já estou com essa concepção que eu mencionei para vocês, que o direito constitucional ele serve para harmonizar os demais ramos do direito, e a Constituição tem que se preocupar na resolução desses problemas das demais áreas do direito. Nos demonstrou que, por exemplo, um delito como a lavagem de dinheiro é um delito que necessariamente hoje precisa, para sua apuração, da contribuição de pelo menos 2 países diferentes. E eu colocaria vários países nessa construção. Além dessa contribuição de vários países, se nós pegarmos as decisões da Operação Lava Jato, é possível observar diretamente a troca de informações entre Brasil e Suíça, por exemplo. O dinheiro do Brasil vai para a Suíça informa o Brasil e o Brasil começa essa investigação. Para além de 2 estados cooperando, nós precisamos de organismos que estão fora do estado. Bancos e agentes do sistema econômico contribuindo. O banco que recebe esse dinheiro tem que informar o outro país de que o dinheiro veio, que a origem desse dinheiro ou não foi declarada, ou ela corre o risco de ter uma origem ilícita. Então, nós precisamos hoje, para resolver esses problemas, não apenas um tribunal, nesses moldes como eu coloquei para vocês, e não tão somente essa ideia de limitação da Constituição ao território, mas também dessa ideia de uma cooperação jurídica internacional cada vez mais forte. Para além disso, quando eu falo para vocês que hoje o Poder Legislativo tinha na França e também na segunda fase tem autonomia para criar as leis dentro de determinado estado, em que pese elas possam ser revisadas por um tribunal, hoje cada vez mais quando nós falamos desses problemas de natureza global, nós observamos como diferentes grupos internacionais começam a programar a legislação de diferentes países. Eu dou o exemplo da lavagem de dinheiro do Brasil, porque tem um grupo chamado Grupo de Ação Financeira Internacional, que é oriundo da reunião de diferentes países para resolver esse problema da lavagem de dinheiro, mas das recomendações desse grupo, esse grupo emana recomendações, das recomendações desse grupo surgem as leis sobre lavagem de dinheiro de diferentes países. Exemplos
mais tradicionais do próprio Brasil. A última lei do Brasil sobre 2014 começa a aplicar uma lei de 2012 sobre lavagem de dinheiro. Ela segue quase que estritamente todas as recomendações do chamado Grupo de Ação Financeira Internacional. Então, nessa terceira fase, nós colocamos os problemas constitucionais no âmbito da globalização. E aí, o terceiro termo que eu uso aqui na conferência, esses problemas estão alçados ao patamar global. Segundo exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, que fica muito mais aberto para discussão e para reflexão diária para vocês que estão vivenciando esse problema, lá na segunda fase eu fiz uma divisão entre a formação desses tribunais que eu destaquei e a construção de um direito internacional. Na construção de um direito internacional, nós temos a ONU, como uma organização internacional que surge, que vocês vão estudar lá no Direito Internacional Público, e nós temos, paralelamente a esse surgimento, algumas das chamadas organizações intergovernamentais especializadas. Uma delas, Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde tem uma existência já desde 1948, mas talvez só em 2020 nós possamos agora observar a força dela nesse âmbito da transnacionalidade, que eu chamo, nesse âmbito de emanar panoramas que acabam influenciando nas decisões e nos panoramas legais de diferentes países. Se vocês forem acompanhar as chamadas diretrizes da OMS, a OMS emana essas diretrizes das reuniões entre os representantes de estados. Se vocês acompanharem no site essas diretrizes e pegarem as leis do Brasil para o tratamento da Covid-19, vocês vão perceber que essas diretrizes praticamente elas são trazidas da OMS, são traduzidas para o português e estão na nossa legislação. Se vocês observarem o cotidiano, o atuar cotidiano de vários agentes, de vocês mesmos, né, enquanto cidadãos, mas de agentes públicos, ao atuar da administração pública, do posto de saúde nos hospitais, vocês observam como eles seguem diretamente esses protocolos da OMS, como, por exemplo, a necessidade de portar uma máscara, ou, nesse caso aqui, nós, de realizar uma palestra que não é uma palestra no ambiente físico, é um ambiente virtual. Nós mesmos estamos seguindo esses panoramas da OMS. E não só no Brasil. No caso da lavagem de dinheiro, essas recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional foram para diferentes países têm a mesma legislação praticamente, foram aplicadas no Brasil. Eu destaco aqui o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre aplicando diretamente essa legislação. E na Organização Mundial da Saúde nós temos também essa legislação, esse modo de atuar nosso que é muito influenciado pela Organização Mundial da Saúde e aos poucos a chegada desses panoramas nos tribunais. E aí eu vou exemplificar hoje para vocês com uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, nesse caso, que faz parte também de uma outra pesquisa que eu estou concluindo, que se vocês me perguntassem como conclusão dessa fala, se há uma espécie de sobreposição dessas fases, ou seja, quando eu passo da primeira fase para a segunda fase do direito constitucional, eu deixo de lado essa primeira fase, e quando eu passo de uma segunda fase para uma terceira fase, eu deixo de lado também essas outras duas fases, eu diria que não. Essas fases do direito constitucional, elas são cumulativas, elas vão formando isso que nós concebemos hoje por direito constitucional, um ramo de harmonização entre os ramos do direito, um ramo de separação de poderes e agora um ramo de resolução desses problemas a nível global, e isso é perceptível também na própria dinâmica dos tribunais. Se eu pegar esse caso da globalização para vocês da OMS, eu posso entrar em uma decisão do STF e mostrar como ela preocupa também as decisões desses tribunais que foram elaborados para dar efetividade a esses direitos da segunda fase. Isso aconteceu no Brasil recentemente, se vocês observarem aqui, nós voltaríamos a discutir aquela ideia de separação dos poderes quando nós passamos a nos perguntar no território nacional quem tinha competência para legislar sobre saúde. Isso foi uma discussão que se estendeu no Brasil, ainda é corrente. Nós começamos a implantar, então, as diretrizes da OMS, nós tínhamos legislação federal para isso. Os estados começaram a produzir legislação por meio dos governadores, os governadores começaram a produzir essa legislação, a propor iniciativas de lei aos parlamentos estaduais.
Os municípios começaram a legislar, a maioria por meio de decretos sobre os problemas de saúde, e nesse conflito, que é um conflito de separação de poderes, né? Se nós fôssemos lembrar na França, o início, nós deveríamos nos perguntar quem tem competência para quê, quem tem competência para quê, é a primeira definição de Constituição, que é a separação de poderes. Né? A Constituição vai me dizer quem tem competência para legislar sobre determinada matéria. Nesse âmbito de legisla Estado, governador, legisla município e o presidente, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil ingressou, portanto, com uma ação constitucional diretamente no Supremo Tribunal Federal para questionar quem tinha, de fato, competência para legislar sobre essa matéria. Na verdade, foi uma ação de descumprimento de preceito fundamental, e um dos argumentos é que os governadores e prefeitos legislavam e o presidente da República tentava atrapalhar esses atos, e mais do que isso, não seguia os protocolos emanados pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Vocês percebam que a jurisdição constitucional agora ela é acessada com base em descumprimento de protocolo de uma organização internacional, a Organização Mundial da Saúde. Mas nós tínhamos lá aquela ideia de discussão entre políticos, no primeiro momento, de discussão de direitos fundamentais, no segundo momento, agora nós observamos como esses panoramas globais começam a ser fundamento para chegar nesses tribunais. Pois bem, proposta então a lição de descumprimento de preceito fundamental, foi deferida uma medida liminar, uma decisão antes do fim do processo, pelo ministro Alexandre de Moraes, em síntese reconheceu a autonomia dos estados e municípios também para legislar nessa matéria, mas menciona aqui, eu vou fazer alguns comentários a vocês, elementos dessas três fases do direito constitucional. Começa assim a medida liminar, a parte, o trecho que eu destaquei. A fiel observância à separação dos poderes e ao federalismo, cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal. É essencial na interpretação da Lei número 13.979 de 2020. A separação dos poderes, lá no começo, né? Essa Lei 13.979 é uma lei federal que praticamente internaliza essas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, a separação dos poderes é fundamental e mencionou aqui as demais legislações federais, por ameaça a diversos preceitos fundamentais do nosso texto constitucional. A Constituição, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores, como, por exemplo, a proteção à saúde, o Estado democrático, o bem-estar da sociedade. Eu entro aí na segunda fase. Quando eu começo a utilizar a Constituição como parâmetro para analisar isso em matéria de direitos fundamentais, direitos sociais, eu já estou na segunda fase. Estou falando de separação de poderes e agora estou na segunda fase. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à saúde consagrado na Constituição, estou ainda na segunda fase. E, portanto, nós precisamos analisar a existência de uma competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, as previsões do artigo 23 da Constituição Federal. Volto à separação dos poderes. Separação dos poderes, garantia de direitos, separação de poderes novamente. E o artigo 24, inciso 12, prevê a concorrência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa à saúde, permitindo que os municípios possam suplementar a legislação no que couber. Então, observo movimentos aqui, tanto de separação de poderes quanto de garantia de direitos, e observo lá a influência da OMS na elaboração da legislação mencionada, a número 13.979. E, por final, acho que o mais forte dessa terceira fase, o motivo principal da Ordem dos Advogados do Brasil ter ingressado com essa DPF era justamente barrar atos do presidente que fossem contrários a essa ideia de separação dos poderes, mas também contrário às diretrizes da OMS. E o ministro vai mencionar isso no final da decisão. A existência de mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, e vários estudos técnicos científicos. Então, eu tenho agora uma organização intergovernamental, internacional, que emana essas diretrizes
para diferentes países do mundo, diferentes países do mundo internalizam essa legislação e tomam medidas de combate à Covid-19 em um panorama muito parecido com o Brasil, há uma espécie de globalização, o mundo atuando no mesmo sentido, em termos de ter uma legislação, em termos de tomar esses atos, e agora essas diretrizes que vêm de fora, que vêm num cenário global de combate à pandemia, começam a chegar também nas decisões de um tribunal elaborado naqueles moldes da segunda fase, em um tribunal voltado à garantia de direitos. Com essas três fases, com essas três diferentes caracterizações e com suas características próprias, eu concluo a apresentação aqui de hoje, dizendo, portanto, que essa ideia de jurisdição constitucional, qual é o papel de dizer o direito constitucional, né, jurisdiction, ela é formada entre a divisão de um lado, uma primeira fase da separação dos poderes, para uma segunda fase da garantia de direitos, se nós observamos a seção desses tribunais e do acesso do cidadão à jurisdição, a um ramo do direito antes voltados a políticos e a discussões sobre competência, praticamente, e chega agora um dos maiores desafios, que é observar todo esse arcabouço no âmbito da globalização, na medida em que as relações constitucionais elas são globalizadas, que os nossos problemas atuais eles estão colocados a nível mundial, nós chegamos nessa terceira fase do constitucionalismo, todos os dias objeto de pesquisa, que mais uma vez eu vou remeter a vocês a publicação recente desse nosso novo livro, que se chama Atualidade da Constituição. A atualidade da Constituição nada mais é do que dizer que hoje nós estamos colocando toda essa construção teórica que coloquei aqui para vocês ao nível de um direito mundial, de um direito global. Em produção anterior, essa ideia de constitucionalismo social, nós temos que observar também o influxo dessas relações constitucionais em ambientes que não são mais conectados estritamente ao Estado. Nós temos que observar essas relações de outros atores, como, por exemplo, do sistema econômico, e não tão somente do sistema político e do sistema do direito. Sara, eu te devolvo a palavra, eu fico aberto a questionamentos, a contribuições dos colegas. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e a oportunidade de falar aqui um pouco para vocês sobre a minha pesquisa. Muito obrigada, Bernardo. Eu estou me ouvindo. Sim, perfeito. Gente, se alguém tiver alguma pergunta... Deixa eu tirar o áudio do Bernardo. Porque daí vocês estão me ouvindo duas vezes. Pronto, agora tá ok. Te mutei rapidinho, Bernardo, só para falar aqui um pouquinho. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para o Bernardo, vamos aproveitar, porque não é todo dia que nós temos um grande peso do direito constitucional, do constitucionalismo na nossa turma de direito constitucional, na nossa turma de direito penal. Então, por favor, façam uso dessa grande figura que está aqui dispondo do seu tempo, dispondo da sua mente, para nos enriquecer intelectualmente, né? Então, aproveitem do Bernardo, nós ainda temos 20 minutos aqui, ele está totalmente aberto a discussões, já falei para vocês que nós aprendemos assim, discutindo, perguntando, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Até lá, eu gostaria de novamente te agradecer, Bernardo. Não tenho palavras para dizer o que foi essa tua aula, né? Que não foi nem uma aula, né? Foi um show. Isso aqui faltou efeitos aqui cinematográficos, mas foi um espetáculo. Foi sem palavras. Tenho muito a te agradecer. Gostaria de agradecer a ilustre presença do professor Leonel Severo da Rocha, que eu estou vendo que está aqui presente, né? Muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo à Universidade de Selma também, professor. Qualquer dia que o senhor quiser, as portas do Selma estão abertas para o senhor, super bem-vindo. Tá? Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, o momento é agora. Não precisam ser tímidos, gente. Tá? Então, até chegar alguma pergunta, eu vou sortear a nossa agenda. Eu quero tua ajuda, Bernardo.
Me dá um número de 1 a 18, por favor. É o número 12. Número 12. É a Ludmila. A Ludmila, nossa aluna da noite. Direito Penal. Obrigada. Ludmila ganhou uma agenda. Ludmila, entre em contato com a professora Cláudia. Tá que bem, ela vai professora. passar. Obrigada. Boa sorte. Eu não ganho nada em sorteio. Eu sou um desastre em sorteios. Pessoal que tem sorte em sorteio, eu acho bacana. Tá, então não temos perguntas? É isso? Então todo mundo entendeu tudo? Também uma palestra tão didática, tão clara, tão atual, tão necessária. Alguém tinha Não, Jaque. não. Oi, Jaque. Oi, bom dia. Bom Na dia. verdade, eu só quero agradecer, representando aqui nossa turma, por você ter disponibilizado a apresentar um conteúdo tão abrangente para a gente. Muita coisa que já foi muito claro, né, professora? Como a senhora mesmo falou. Foi muito direto, claro. Só mesmo agradecer. E espero ter outras palestras suas. Quem sabe futuramente presenciais. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço e não dispenso a presença quando passar essa fase aqui. Desde já vou aos agradecimentos do público geral, vocês que nos acompanham hoje, tuas turmas, Sara, as turmas do professor Leonel também. E aqui, falando do Maranhão, a professora Maria da Glória Aquino, eu acompanho aqui, que nos acompanha também no Maranhão, nos conhecemos em Portugal, uma pesquisadora de alto nível, uma grande amiga também. Outros colegas e convidados da Unicino, Unicinos que nos acompanham aqui, pesquisadores do doutorado. Vejo aqui o professor Jones, da FACAT, também do Rio Grande do Sul, grande colega do doutorado na Unicinos. O professor e colega Selmar também nos acompanha. Nosso colega Vinícius de Oliveira Barcelos, também da Unicinos, do Rio Grande do Sul, e demais convidados aí que nos acompanharam nessa manhã. Muito obrigado. Pessoal aqui da assessoria jurídica também do meu escritório, agradeço aqui a presença. A Jennifer e o Rod, que eu também acompanho aqui no chat, nas participações. Muito obrigado a todos. Esse momento, às vezes, é um momento um pouco longo, exaustivo de apresentação, mas eu já me coloco, Sara, à disposição também para dúvidas que tiverem, para contribuições. Eu deixo o canal aberto aí para discussões com vocês. Muito obrigado. Eu só tenho a te agradecer. Nada. Muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por essa aula, essa palestra, esse show que você nos presenteou. Aqui, Sara, também o nosso grande amigo Victor Laredo, é um grande jurista boliviano. Ele é membro do Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia. Agradeço desde já. Nós estamos com um público aqui muito requintado, muito Grande saludo desde elitizado. Bolívia. Graças. Pois é isso, gente. Muito obrigada a presença de todos aqui. O Selma agradece, Bernardo. E as portas do Selma estão abertas para você. Tá bom? Seja sempre super bem-vindo. Tá? E não temos palavras para agradecer essa super aula que você nos presenteou. Então, fica meu agradecimento aqui em nome do Selma. E bem-vindo ao Selma, bem-vindo à Selma Imperatriz. Agora você já tem pelo menos algum contato com o Maranhão, né? Espero que presencialmente um dia. Muito obrigado. Até logo, com certeza. Tá, eu vou parar a gravação, vai ficar disponível caso alguém queira, é só entrar em contato. Tá bom, gente? Até mais, bom dia a todos, a todas. E